Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que o amor de Deus esteja contigo, que a bondade, que a misericórdia, que a graça do Senhor sejam sobre você, sobre a tua família, sobre o teu lar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série bíblica Seres Humanos Extraordinários. Homens e mulheres da Bíblia que fizeram a diferença, que foram diferentes, que pensaram, que agiram, que falaram diferentes. E por isso são exemplos para nós, são motivações, ou são motivação, né, para que nós façamos a diferença, para que nós também sejamos diferentes, para que nós também sejamos seres humanos extraordinários. Hoje eu queria falar de um homem assim bem conhecido. Na verdade, não existe um cristão que não conheça a história deste homem, que não conheça a vida dele. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora, tá bom? Porque este canal existe para ser um canal de paz, um canal de esperança, um canal de bênçãos para a tua vida e também para a tua família. Se inscreva e também compartilhe. Compartilhe esta série, compartilhe este episódio. Este, se eu não me engano, este é o quinto episódio. Eu acho que este é o quinto episódio. Se eu estiver errado, por favor, me perdoe, tá? Você já assistiu todos ou não? Só assisti um, pastor, só assisti dois. Escreve aqui se você já assistiu os 4 últimos episódios, porque este aqui é o quinto, tá bom? Quinto episódio. Então compartilhe, tá certo? Deus vai te recompensar no nome santo de Jesus. É muito bom, viu? É muito bom você estar aqui. É muito bom você estar junto comigo para que nós nos inspiremos, para que nós busquemos inspiração para a nossa vida com estes homens e mulheres que foram assim, seres humanos extraordinários, pessoas normais. É importante que isso fique claro, né? Que eram pessoas normais como eu e você, mas eram pessoas inspiradas, eram pessoas que buscavam, que acreditavam, que confiavam e que eram fiéis a Deus. Por isso se tornaram extraordinários. Pessoas que pecaram, pessoas que cometeram erros também, assim como nós cometemos, mas pessoas que fizeram coisas, que tomaram decisões que a maioria de nós não conseguiríamos fazer. Hoje eu vou te falar de um homem que ele é considerado, é chamado de o pai da fé. Você sabe quem é, não sabe o pai da fé? Que história extraordinária, que homem extraordinário. Eu estou falando de Abraão. Um dia Deus chamou Abraão e o nome dele nem era ainda Abraão, era Abrão. E Deus disse: Abraão, meu filho, sai da tua terra, sai do meio deste povo aí, da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra que você vai, que eu vou te guiar, que eu vou te levar para lá. Abraão, na época, ainda sem hesitar, cumpriu a vontade, o propósito de Deus e foi. Foi com uma boa parte da sua família, foi também com Ló, que era seu sobrinho. Em um determinado momento eles se separaram. Foi quando Ló decidiu ir para as Campinas, né, de Sodoma e Gomorra, e lá deu o que deu, né, acabou dando ruim. Mas fato é que Abraão, ele foi assim, falho, viu? Abraão cometeu pecados também. Abraão não foi santo, não. Santo porque foi separado, né? Porque fazia a vontade de Deus, mas não santo que não tinha pecado, que era perfeito. Um dia, Deus disse a Abraão que de Abraão, Deus faria uma grande nação. Acontece que Abraão já era avançado em idade e não tinha filhos. O problema maior não era nem esse, era que Sara, sua esposa, também já era avançada em idade e era estéril, não podia ter filhos. Mas Abraão sabia que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ainda assim, Abraão cometeu o equívoco de tentar dar uma mãozinha para Deus. Como assim, pastor? Sara fez uma proposta para que Abraão se deitasse com Agar, a sua serva, e que tivesse o filho da promessa. Abraão caiu nessa conversa. Abraão
de fato não exercitou a fé, não praticou a fé, não confiou em Deus e acabou cometendo este erro. E eles tiveram, Abraão e Agar, tiveram um filho chamado Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Não era de Ismael que Deus faria, não era de Ismael que Deus faria uma grande nação, como tinha prometido a Abraão. Era do filho dele e de Sara. Tempos depois, Sara milagrosamente, com cerca de 90 anos, Sara engravidou. Esse Deus é tremendo. Sara engravidou e deu e deu à luz a um filho chamado Isaac. Aquele que ri, ou sorriso, o significado deste nome. Mas o ponto que eu quero chegar, eu vim até aqui para chegar neste ponto. Por que, pastor, você acha que Abraão é um homem, um ser humano extraordinário? Que Deus fez um pedido para Abraão. Deus disse assim para Abraão: Abraão, vai até Moriá. Lá você vai subir em um monte e você vai oferecer um sacrifício para mim. Você vai fazer uma oferta para mim. Abraão disse: claro, Senhor. Moriá é longe, são 3 dias de viagem caminhando. Mas o Senhor quer, eu vou sim. Eu vou lá oferecer este sacrifício. Vou deixar Isaac e Sara aqui em casa e vou lá. E Deus disse: não, Abraão, você vai levar Isaac. Mas, Senhor, é uma viagem longa, Isaac é novo, Sara vai implicar porque Isaac é o ovo de Indês, Isaac é o único filho dela. Não é melhor que eu vá sozinho com os meus servos? Deus disse: não, Abraão, porque o sacrifício, a oferta que você vai oferecer, não é um cordeiro como de costume. Você vai oferecer o seu próprio filho, o seu único filho Isaac, em sacrifício para mim. Oh, meus amados, somente um homem ou uma mulher extraordinário, extraordinária, é que poderia cumprir, obedecer a um pedido desse de Deus. Quem faria? Você que é mãe. Fala para mim, seja sincera. Você teria coragem de fazer isso? De matar, de sacrificar o seu próprio filho? Não, você teria essa coragem? E você, pai? Fala para mim. Oh, meus amados, eu tenho fé em Deus, viu? Eu acredito, eu confio em Deus. Mas eu não sei como eu agiria numa situação como essa. Fato é que Abraão, sem questionar, sem perguntar nada a Deus, porque Deus sempre havia dito que esta prática já acontecia, viu? Mas quem praticava isso, quem sacrificava os filhos aos deuses, eram os pagãos. Eram homens e mulheres que não acreditavam, que não confiavam, que não conheciam o Deus de Israel, o Deus Altíssimo. Abraão então foi nessa empreitada, 3 dias de viagem, no pé do monte Sinai. Para subir o monte, Abraão disse aos seus servos: fiquem aqui, que eu e o menino vamos subir, vamos adorar a Deus, e depois nós desceremos. Bendito seja Deus. Abraão não sabia como, mas Abraão sabia que Isaac era o filho da promessa e que Deus faria alguma coisa. Talvez Abraão pensou que Deus ressuscitaria Isaac. Fato é que os dois começaram a subir o monte. No meio da subida, Isaac interrompe o silêncio, o coração de Abraão sangrando, despedaçado pela dor. O seu filho Isaac então pergunta: painho, meu pai. E Abraão diz: fala, meu filho. Ô, meu pai, não está faltando nada, não? O que, meu filho? O que está faltando? Isaac era acostumado a ver o pai fazendo sacrifícios. Isaac sabia como funcionava este ritual. Então Isaac perguntou: meu pai, o fogo está aí na sua mão, um candeeirozinho, né? Porque não tinha fósforo na época, levava o fogo aceso. O cutelo, a faca, também está aí na sua cintura, pronta para sacrificar. A lenha para queimar a oferta está aqui nas minhas costas. Ô, meu pai, cadê o cordeiro, pai? Cadê a oferta, paiinho? Está faltando a oferta. E Abraão então diz: meu filho, a oferta Deus proverá. Jeová Jireh. Chegam então no topo do monte. Abraão diz a Isaac que ele é a oferta, o próprio Isaac. Isaac então se deita. Isaac também, vamos considerar, né? Vamos concordar que Isaac também foi um ser humano extraordinário, porque Isaac tinha todos os recursos físicos para fugir daquela situação. Abraão, já velho, cansado da caminhada, da viagem, de subir o monte,
Abraão nunca alcançaria Isaac se este abrisse uma carreira. Mas Isaac decidiu acreditar em Deus, mesmo sem entender. Ele sabia que o seu pai, Abraão, era amigo de Deus. No momento em que Isaac... Você conhece essa história, não conhece? Eu conheço, pastor, todo mundo conhece. Quando Abraão levantou a mão para sacrificar o próprio filho, Deus disse: não, Abraão, não faça isso. Deus então proveu o cordeiro, a oferta, que Abraão disse que ele iria prover. Bendito seja Deus. Oh, meu amado, minha amada, nós não podemos mensurar, avaliar, imaginar a dor no coração de Abraão diante da situação de matar o próprio filho para oferecê-lo a Deus. Mas Abraão foi um ser humano extraordinário, porque mesmo sem entender, mesmo talvez sem concordar, com o coração sangrando de dor, Abraão decidiu fazer a vontade de Deus. Oh, meu amado, minha amada, que eu e você sejamos homens e mulheres extraordinários, que mesmo diante de uma situação que nós queiramos fazer a nossa vontade, mas que nós priorizemos a vontade de Deus, mesmo sem entender, mesmo até mesmo sem acreditar, sem gostar, que nós façamos a vontade de Deus, que nós obedeçamos a Deus, porque este mundo em que nós vivemos todos os dias, este mundo acorda, este mundo desperta à espera de homens e mulheres que não se comprem e que não se vendam, seres humanos que em sua raiz, que em seu coração, sejam no seu íntimo, sejam verdadeiros e honestos, homens e mulheres que não temam chamar o pecado pelo nome exato, homens e mulheres que sejam tão fiéis ao seu dever como a bússola o é ao polo, seres humanos extraordinários que permaneçam firmes pelo que é certo, custe o que custar, ainda que caiam os céus. Oh, meu Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, a sermos tão obedientes a Ti, meu Deus, a ponto de passar por cima de nossa vontade, do nosso querer, das nossas opiniões. Que sejamos, meu Deus, instrumentos em Tuas santas mãos, instrumentos de fé, de obediência, de fidelidade ao Senhor. Nos ajuda, Pai, para que sejamos seres humanos extraordinários e que possamos seguir o exemplo do Teu filho Abraão e também de Isaac. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Fique em paz e até amanhã.